Quando eu conheci o Inácio, eu achava que ele ia ser o homem da minha vida, sabe? Eu achava que ele ia ser tudo, que eu tinha encontrado a pessoa certa. Mas, infelizmente, meus pais não gostaram do Inácio e colocaram um monte de defeito nele. Falou que não gostou dele, assim, de primeira impressão e tal, né? E eu falei para meus pais, dá uma chance pro Inácio, conhece ele melhor, né, e tal. E os meus pais não quiseram, meus pais não gostaram de jeito nenhum do Inácio, de jeito nenhum do Inácio. E isso, gente, mexeu muito comigo, sabe? Porque eu sempre fui muito família. Eu sempre fui uma menina muito família. Então, se meus pais não apoiavam o relacionamento, não gostaram do Inácio, eu fiquei pensando, não, vai que eles tenham razão, vai que eles estejam certos, né? Vai que eu queira, né, continuar com esse relacionamento e dê merda, né? Os meus pais encheram tanto meu ouvido que eu acabei desistindo do relacionamento com o Inácio. Ok. O tempo passou, eu tinha 20 anos nessa época, né? E eu conheci o Felipe. O Felipe era filho do amigo do meu pai. Se conheciam desde a infância, mas esse amigo do meu pai, ele foi embora pra muito longe, né? Pra outro estado. E o meu pai nunca mais tinha visto ele. Só que aí, quando meu pai começou a mexer com a internet, começou a mexer com essas coisas, né, com o Facebook, que, meu Deus do céu, quando meu pai aprendeu a mexer com isso, meu pai não queria sair do Facebook, era só Facebook. E quando ele começou a mexer no Facebook, ele reencontrou esse amigo. Aí logo pediu pra eu ajudar a mandar mensagem pra ele, aí eu ajudei, mandou, e o cara respondeu. E, nossa, foi um conversê danado. Os dois começaram a conversar, faziam chamada. Nossa, foi uma loucura. O homem, de tanto meu pai insistir, de tanto meu pai falar, o homem ficou com vontade de voltar, né, para rever os amigos. E o homem volta, né, vem com o filho dele e a esposa. E ficam hospedados na nossa casa. Meu Deus do céu, eu quando vi o filho dele, eu não gostei, eu não senti nada pelo filho dele. O filho dele tinha a minha idade, pra vocês terem noção. Então, mas eu não gostei do filho dele, eu não gostei de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? O meu pai, como gostava muito do amigo, simpatizou com o rapaz, simpatizou com o filho dele. Aí o que aconteceu? Começou aquela coisinha, aquela brincadeirinha toda, de ficar, não sei o quê, fulano de tal, dá certinho com a minha filha, e não sei o quê. E o rapaz vivia puxando assunto comigo. O rapaz não saía do meu pé, até era legal, sabe? Tinha um papo bacana, era bonito, mas de cara assim eu não gostei dele, né? Então, eu gostei do rapaz, né, como amiga. E comecei também a conversar com ele, só que a família toda tava com aquela coisa de colocar ele pra cima de mim, sabe? Da gente, né, criar um romance. Só que eu percebia da parte dele que ele tinha gostado de mim. Só que eu não gostei dele, de jeito nenhum. Que do nada, quando a gente tava conversando na varanda, ficou eu e ele sozinho. E do nada, ele me dá um beijo. E assim, gente, eu não vou mentir, eu gostei do beijo, mas eu achei muito estranho. Então, na hora, eu fiquei muito desconfortável e pedi pra sair e fui pro meu quarto. Gente, eu passei a noite todinha pensando no Felipe, a noite todinha, não consegui esquecer. Só que mesmo assim, não ia ser um beijo que ia fazer eu gostar dele do nada, né? Então, eu não continuei com o mesmo sentimento, não tava nem aí pro Felipe, nem tchu. Aí tá certo, chegou o dia deles ir embora, né? Aí foi aquela coisa toda, meu pai muito emocionado por ter visto o amigo dele e tal. O Felipe veio falar comigo, né? Perguntou se a gente podia continuar conversando. E eu falei que não tinha problema nenhum, que a gente podia continuar conversando sim. O Felipe, gente, me mandava mensagem, só que eu demorava muito pra responder. Gente, porque eu sentia o que o Felipe queria. Eu sentia que o Felipe tava afim de mim. Mas eu não queria nada com ele, eu não tava afim dele. Então, eu não ligava pro Felipe, sabe? Eu não dava nem ousadia, assim. Eu respondia, oi, boa noite, tá, tchau, tudo bem,
como foi seu dia, essas coisas assim simples, né? Só que aí, gente, o Felipe cansou e não me mandou mais mensagem. Passado alguns meses, o Felipe posta uma foto com uma guria. E eu, quando vi aquela foto com a guria, assim, na foto parecia tinha o maior clima, sabe? Pela foto eu senti um clima. Aí quando eu vi aquela foto do Felipe com essa guria, gente, eu não sei explicar. Eu não sei. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, se não, né? Depois contem aqui embaixo nos comentários que eu quero ver, tá bom? Porque eu não sei se explicar, né? Eu fiquei com ciúmes. Simplesmente eu fiquei com ciúmes. Eu achei estranho. Eu comecei a ficar com raiva. Eu fiquei pensando, rapaz, tão pouco tempo, tá afim de mim, tá danado conversando comigo, me beijou naquele dia, um beijo tão, parecia tão apaixonado e já tá com outra, sabe? Eu fiquei meio agrilada com a situação. E nisso eu mandei uma mensagem pra ele como quem não quer nada. Mandei, isso era à noite, gente. Boa noite, Felipe, tudo bem? E ele, tudo bem, quanto tempo, sumida? E eu, ai, é muita coisa, eu tava muito ocupada, tal e tal, né? E desde esse dia a gente começou a conversar. Ele não me mandava mais mensagem como antes. Eu que mandava pra ele. Parece que ele tava dando troco, sabe? A gente marcou pra se ver novamente, né? Só que não deu pra ele vir na minha cidade. Então eu que fui ao encontro dele. E lá, gente, foi muito bom. Eu conheci todos os amigos dele. Conheci as pessoas que ele convivia, sabe? Conheci o resto da família. Me senti muito acolhida, né? E nesse dia, a gente novamente se beijou. E pela primeira vez, nesse primeiro encontro que eu voltei pra lá, a gente teve o nosso momento juntos, se é que vocês me entendem, né? E assim, eu me apaixonei, eu tava muito apaixonada por Felipe. O Felipe era um cara maravilhoso. E quando meus pais souberam, meus pais ficaram super felizes, apoiaram muito, sabe? Então, gente, a gente começou a namorar. E eu comecei a ir mais vezes na casa do Felipe. Comecei a viajar mais vezes pra lá, né? Isso, gente, já tinha se passado um ano que a gente tava com esse namoro, né? À distância. Eu ia, né? Quando não podia ir, ele vinha na minha cidade. Um ano, gente, um ano. Aí tá certo. Gente, teve um dia, vou já pular pra essa parte porque a história é muito longa. Teve um dia que a gente saiu com os amigos dele, do Felipe. A gente tava na cidade dele. E a gente foi pra uma festa. E nessa festa, o Felipe bebeu muito. Muito mesmo. Ele ficou muito bêbado. E nisso, a gente dançando. E eu tava super feliz também. Eu disse, não, deixa ele beber. Eu não vou beber tanto assim, né? Porque quando a gente for pra casa, pelo menos eu tô sóbria e ajudo ele, né? E nisso, chega uma menina, né? A amiga dele também. E começa a dançar com ele. Até então, tudo bem. E do nada, ela começa a rebolar. Rebolar, sabe? E nisso, tava meio que uma competição, né? Eu entendi, todo mundo ali tava entendendo que tava meio que uma competição entre os dois, quem dançava melhor. Só que o Felipe começou a dançar de um jeito muito estranho. Começou a dançar igual a ela. Ele começou a rebolar mais que ela. E todo mundo, assim, começou a achar estranho. Parou, olhou assim, opa, o que é isso? E, gente, o Felipe se soltou nessa festa de um jeito que vocês não têm noção. O Felipe dançava, o Felipe rebolava de um jeito que eu nunca tinha visto. E nisso, os amigos dele já começaram a olhar pra mim. Eu já parei e fiquei só olhando o Felipe dançar. E os amigos dele olhavam assim pra mim e aí disse, não, relaxa, amiga, eu acho que ele tá zoando. Deve ser zoação dele, não sei o que, deve ser zoação, é. E a amiga também tava muito bêbada e dançando com ele, e ele rebolando cada vez mais, dançando até o chão, gente, igual uma mulher. Eu, tipo, fiquei, nossa, eu tava conhecendo um lado do Felipe ali que eu nunca tinha visto. Então, na hora eu falei pra ele, né, eu disse, Felipe, vamos pra casa, a gente tem que conversar, vamos dormir, amanhã a gente conversa,
vamos pra casa que você já tá muito bêbado. E eu comecei a insistir pro Felipe ir pra casa comigo. O Felipe foi pra casa, eu fui dirigindo. E nisso, gente, no outro dia, ele amanheceu muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Naquele dia eu não quis conversar com ele sobre o assunto, certo? Ele veio falar comigo. E eu falei assim, Felipe, foi muito estranho. Eu vi um lado seu que eu não conhecia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, sabe? Será que o Felipe é? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que quando a pessoa tá sóbria, a pessoa não tem coragem de mostrar o seu que realmente é. E quando a pessoa bebe muito, fica fora de si, a pessoa começa a mostrar, né, o que ela realmente é, ou o que ela realmente quer fazer. A bebida mexe com a cabeça da pessoa, né? Então, eu não toquei nesse assunto. Mas ele falou assim, não, relaxa, meu amor, relaxa, isso daí foi coisa da bebida. Eu acho que também meio que gerou uma competição ali. Eu tava brincando na zoação. Você sabe muito bem que eu não tenho jeitos. E realmente, gente, ele não tinha, né? Só que naquele dia foi muito estranho, muito bizarro, né? Ok. O tempo passou, eu esqueci isso, eu coloquei na minha cabeça mesmo que era zoação, que era coisa, os amigos dele também falou pra mim, relaxa, o Felipe nunca mostrou nada pra gente, né, ok. Então, isso passou e o Felipe nunca mais bebeu daquele jeito, né, ele meio que ficou meio traumatizado, porque os amigos falaram, começaram a encher o saco dele, falando um monte de coisa, eu nem gostava quando os amigos faziam aquilo com ele, né. Aí tá certo, gente. O tempo passou, ele me pediu em casamento, começaram os preparativos do casamento, né? A família toda empolgada. A mãe queria porque queria que o casamento fosse na cidade deles. Foi a minha família todinha pra cidade. Nossa, foi muito bom, gente. Foi maravilhoso. E eu cada vez mais apaixonada pelo Felipe, meus pais apoiando o casamento, né? Tudo bem, tudo perfeito, maravilhoso. A gente casou e ficamos morando na cidade dele. E nisso, gente, eu comecei a trabalhar à noite. E, gente, o turno da noite era do horário das 4 da tarde até meia-noite, o turno que eu fazia. E a hora que eu saía pro trabalho, gente, o Felipe ainda não tinha chegado do dele. Então, nesse dia, ele saía muito cedo pro trabalho, e eu só saía às 4. Só que quando eu saía pro trabalho, o Felipe não tinha chegado. Então, nesse dia, eu tava passando muito mal mesmo. Só que pra não preocupar ele, eu não liguei, eu não falei nada, não disse nada pro Felipe, né? Então, eu não querendo faltar trabalho, eu sempre fui muito certinha com minhas coisas, com meus compromissos. Então, eu tomei um remédio e pensei, não, eu vou lá, isso passa, né? E mesmo que não passar, vai que depois eu esqueça. Então, eu tomei o remédio, deu 3 horas, né, que era 1 hora, demorava bastante pra chegar no trabalho, eu saí pro trabalho. E nisso, gente, na hora do lanche lá na fábrica, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. E o meu supervisor perguntou o que estava acontecendo, e eu falei pra ele, expliquei que desde manhã eu tava passando mal, que eu não sabia o que era, que pra não faltar trabalho eu tomei um remedinho e fui, né, só que eu não tava me sentindo bem de jeito nenhum, tava passando muito mal. E ele me levou pro hospital, né, fizeram lá exames, né, era só uma virose que eu tinha, me deram uma justificativa, né, de falta, e tipo um atestado, e ele me levou pra casa. E quando eu cheguei em casa, gente, eu achei estranho que as luzes estavam acesas, né? E o Felipe, ele não gosta de deixar as luzes acesas da casa. Ele deixa tudo apagado, as luzes todas apagadas da casa e fica só no quarto assistindo TV, né? Porque o Felipe também não fazia nada, ele só, assim que chegava do trabalho, ia pro quarto assistir TV. Só que a luz da sala estava acesa e eu logo achei estranho. Então, eu me despedi do meu encarregado, agradeci por ele ter me levado, né, até em casa, no hospital também. E ele me desejou melhoras e foi embora. Eu entrei devagar e fui subindo pro quarto. E quando eu tô chegando perto do quarto, eu escuto movimentações estranhas, barulhos estranhos. E eu paro assim, em frente à porta, e já começo a pensar um monte de coisa, sabe? Eu não conseguia acreditar. Gente, eu tô rindo nervoso, porque eu não conseguia acreditar no que eu tava ouvindo, né? Não conseguia. Mas eu tive coragem
e abri a porta daquele quarto. E quando eu abri a porta do quarto, vocês não vão acreditar no que eu vi. Era o Felipe na cama, na nossa cama, com outro homem. Eu não tenho preconceito, gente. Eu não tenho. Mas pra mim, naquele momento, foi um choque, porque eu não esperava aquilo do Felipe. Não deixa de ser uma traição, sabe? Não deixa de ser. Se fosse com a mulher, o meu espanto seria o mesmo, entendeu? Só que foi algo que mexeu muito comigo, porque assim, eu não imaginava que o Felipe tivesse uma orientação sexual diferente. Eu não imaginava, eu nunca percebi nada, a família nunca viu nada, nunca. Então, pra mim foi tudo muito confuso. Do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, lembrando, confusa, na hora eu fiquei confusa. Na hora quando eu peguei ele, sabe, no flagra, eu não conseguia acreditar. Então eu fiquei tipo, sabe, olhando assim pra eles, sem acreditar. E o Felipe desesperado, o outro já começou a vestir a roupa, o Felipe desesperado, dizendo que não era aquilo que eu tava pensando. Sempre falam isso, gente. Eu já ouvi várias histórias, sempre fala, não é isso que você tá pensando, não é isso. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá vendo. Como é que não é isso que a pessoa tá pensando? Por amor de Deus. E eu falei pra ele, na hora eu só consegui falar, Felipe, por que você não me falou? Por que você não me contou isso antes? Por que você não falou que tinha uma orientação sexual diferente? Ah, mas eu não tenho. Ai, mas não sei o quê. Felipe, eu tô vendo. E, gente, do jeito que eu tô falando aqui pra vocês, eu falei pra ele na maior calma do mundo. Sabe? Na maior calma. E eu falei pra ele, Felipe, eu tô vendo, eu vi. Por que você não me falou? Por que você não me contou? Desde aquele dia da festa que você se soltou, por que você não aproveitou aquele momento pra me falar? E desde aquele dia, gente, eu não queria acreditar, eu achei que era coisa da minha cabeça, sabe? Os amigos também não sabiam daquele lado dele. E ele só baixou a cabeça e começou a chorar. Começou a chorar e pedindo pelo amor de Deus pra não falar nada pra ninguém. E eu falei pra ele que eu respeitava ele, que eu não tinha preconceito nenhum. Só que eu optei por me divorciar, por quê, gente? Porque pela mentira, entendeu? Porque antes de me conhecer, ele já tinha descoberto. Ele já sabia que gostava também, entendeu? Então ele mentiu pra mim, ele não me falou a verdade. Então isso mexeu comigo e eu nunca gostei de mentiras, nunca gostei. Mas eu não conseguia ficar com ele, eu não conseguia mais. Por tudo que aconteceu, pela mentira envolvida em tudo, porque ele me confessou que antes de me conhecer, ele já sabia. Então foi muito triste, foi muito difícil. Ele teve que ter uma conversa séria com a família dele, né? A família, né, sobre o divórcio. A família dele começou a colocar a culpa em mim, começou a falar um monte de coisa de mim, começou a falar que eu que tava querendo me divorciar dele porque eu queria, sabe? E começou a inventar um monte de coisa, gente. E o Felipe, ele foi obrigado a contar a verdade. O Felipe foi obrigado a contar a verdade. E nisso eu não sei como que muitas pessoas ficaram sabendo disso, os vizinhos ficou sabendo e foi uma confusão danada, todo mundo comentando sobre isso. O pai dele quase infarta, né, quando soube, porque aquele povo antigo, né, gente, é mais difícil de entender, é mais difícil de aceitar, né? E ele passou um bom tempo longe da família. E a família dele implorava para eu voltar com o Felipe, porque via que ele me amava e que até com comentários preconceituosos. Ah, se você voltar com o Felipe, ele larga essa vida, ele fica só com você, ele não fica mais com o homem. Pelo amor de Deus. Não adianta. Se ele gosta dos dois, não adianta, sabe? Então era isso que eu pensava. E ele falava pra mim, ele dizia que realmente queria voltar, mas eu já não conseguia. Já não conseguia.
E nisso, gente, o Felipe resolveu ir embora. Ele foi embora para outro país, né? Hoje ele tá em outro país, que eu não vou falar aqui qual é. E eu voltei para a cidade dos meus pais, para a terra dos meus pais. Meus pais ficaram arrasados. Esses dias eles estavam lembrando do Inácio, né? Eles falando, ah, filha, se eu não, a gente não tivesse sido contra o Inácio, né? Quem sabe você hoje estaria feliz. Eu não me arrependo de ter conhecido o Felipe. Eu não me arrependo, sabe? O Felipe foi uma pessoa muito especial na minha vida, ele marcou a minha história. E tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado, né? Então, eu não me arrependo de ter conhecido o Felipe, de jeito nenhum. Até hoje eu converso com ele, eu falo com ele. Até hoje ele diz que me ama, mas hoje somos só amigos, né? Eu não penso em ver o Felipe pessoalmente, não, sabe? Porque mesmo eu tendo perdoado, isso é algo que ainda me magoa, né? E é isso, gente. Hoje, né, o Felipe tá lá com a vida dele, né? Mas é isso, gente. Sempre tem de acontecer alguma coisa na nossa vida, né? Mas quem sabe tinha que acontecer isso, né? O destino tem algo melhor pra mim e pra ele. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Essa história, gente, é baseada em fatos reais, tá bom? É uma história que eu ouvi falar, gente, desde quando eu tinha 12 anos. A minha família comentava sobre isso. Todos os vizinhos da rua onde a minha avó morava comentavam sobre isso, né? Então, eu resolvi trazer aqui pra vocês essa história, né? Que eu escutei há muito tempo comentarem sobre isso, né? É uma história baseada em fatos reais. Eu não cheguei a conhecer essas pessoas, né? Foi a minha família que começou a falar e eu ali curiosa, sempre ficava ali no pé deles e fiquei ouvindo a história. E aconteceu desse jeito, gente, desse jeito mesmo. É claro que vocês sabem que histórias baseadas em fatos reais é baseada aquela história, mas é claro que tem sempre alguma coisa que eu adiciono, né, que eu coloco para dar mais emoção à história. Mas foi desse jeitinho, né, foi adicionado algumas coisas, mas foi justamente isso que me contaram, que eu ouvi falar, né. Trouxe essa história assim, mas para entreter vocês, né. Não tem uma história desse tipo aqui no canal. Eu nunca contei uma história parecida assim. E achei interessante, lembrei dessa história e disse, eu vou contar lá pro pessoal, né? Porque é uma história diferente. Uma história que eu nunca contei no canal, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma história para entreter vocês. Lembrando que as histórias desses canais podem ser reais, enviadas por escritos e baseadas em fatos reais, não é? E se você também quiser enviar a sua história, é só enviar pelo meu Instagram, que eu vou deixar aqui no link da descrição ou nos comentários. Ou você pode enviar pelo meu e-mail, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da interpretação, tá? Curta, comenta, compartilha. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, deve dar notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e tchau!